Eu subestimei a situação, eu achei que eu tinha tudo sob controle, que o cão era pequeno, que não ia ter nenhum problema e eu fui mordida. Então eu não quero que isso aconteça com nenhum de vocês, que ninguém passe por isso e por isso é importante a gente tomar todos esses cuidados. Olá! Aqui é a Andrea Machado, fotógrafa especializada em pets, e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre este dia, neste ensaio, que eu fui mordida pelo cãozinho do cliente. E por que eu tô contando isso aqui para vocês hoje? Não é porque eu quero que vocês tenham pena de mim, também não é pra gente julgar o cãozinho, dizer que ele era um cãozinho malvado, mas é porque cada um de vocês que fotografa pets pode um dia se ver na mesma situação pela qual eu passei e eu realmente não quero que isso aconteça com vocês. Eu quero compartilhar então essa experiência para que vocês não tenham nenhum tipo de problema, não sejam mordidos assim como eu fui. Mas antes de eu começar aqui esse vídeo, eu vou pedir aquela curtida, se inscreve aqui no canal do YouTube se você ainda não tiver inscrito, me segue também nas redes sociais, tem sempre conteúdos novos e se você estiver aí me seguindo, estiver inscrito, você vai sempre ser avisado e não vai perder nada. Por que eu resolvi falar sobre isso hoje? Muitos de vocês devem estar pensando assim: Andrea, mas você não conversa antes com o tutor? Mas você não sabia que o cão era agressivo? Mas por que você foi fazer esse ensaio? Porque se o tutor falar que o cão é agressivo, eu prefiro não fazer. E sim, pessoal, se o tutor conversa com você antes e ele te fala que esse cãozinho é agressivo, você tem aí total liberdade para dizer para ele que você não vai fazer esse ensaio, enfim, que você não vai aí se colocar em risco e eu acho que tá tudo bem. Porém, a gente tem algumas outras situações e o cãozinho pode sim ser agressivo com você no ensaio, mesmo que o tutor tenha dito que ele não é. A primeira situação e a mais óbvia é se o tutor de repente ali mentiu para você, pode ser que ele queira muito fazer essas fotos e ele acha que não vai ter nenhum problema, que ele pode ali manter o cãozinho na guia, que ele vai tomar cuidado e vai dar tudo certo. Então isso pode sim acontecer. Não estou dizendo que foi o caso que aconteceu comigo, mas é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é esse cãozinho de repente não é agressivo ou nunca teve ali um histórico de agressividade, mas por alguma razão no dia desse ensaio ele pode ter te estranhado, ele pode ter estranhado o lugar, alguma coisa pode ter acontecido e ele pode ter aí um comportamento agressivo inesperado. E é bem importante então que você também saiba lidar com ele nessa situação. Eu também vou contar aqui um pouquinho para vocês aonde eu acho que eu errei, o que eu acho que eu deveria ter feito diferente e como vocês devem agir caso vocês se deparem com um cãozinho agressivo ou até caso vocês sejam mordidos, como foi o que aconteceu comigo. Antes de mais nada, é bem importante a gente explicar aqui melhor então, ou definir o que é um cãozinho agressivo ou o que faz um cão ser agressivo. Geralmente, quando o cão é agressivo, é porque ele passou ali por uma situação ou algumas situações no passado dele que não foram bem resolvidas. E ele sente então que ele precisa talvez manifestar quando ele se sente com medo, quando ele se sente acuado ou até quando ele sente que ele possa estar sendo agredido, alguém possa estar invadindo o espaço dele. Então, geralmente, o comportamento agressivo dos cães vem aí de situações que ele já passou. Então, não leva para um lado pessoal se de repente um cachorrinho começar a latir muito para você ou não for com a sua cara, como a gente brinca, tá? Pode ser que isso não esteja relacionado a você especificamente, mas alguma coisa ali que você fez ou alguma coisa ali que aconteceu fez o cão lembrar daquela situação no passado e por isso ele vai repetir o mesmo comportamento que ele teve naquela situação. Alguns cãezinhos podem latir excessivamente e isso é bem comum e até mostrar os dentes, eles fazem, mostram assim bem os caninos e esse é bem um sinal de alerta de que esse cão está agressivo. O corpo deles também fica mais rígido e alguns deles vão vir para frente, tentar vir para cima de você. Esse, inclusive, eu acho que é o caso mais perigoso. E alguns outros cães podem até latir excessivamente, eles podem mostrar os dentes também para você, mas quando você dá um passo para frente, eles recuam, eles dão um passo para trás.
Então, nesse caso, essa agressividade do cão, ela não é tanto no sentido de eu vou te atacar, mas ela é mais no sentido de eu quero que você me dê espaço. Ou seja, ele está mais com medo de você do que com o intuito de te atacar. De qualquer forma, independente do cão aí, ele tá vindo para cima de você ou não, a gente precisa tomar vários cuidados. E tem alguns cães que eles são agressivos somente em situações específicas. Por exemplo, com comida. Tem alguns cães que se você mexe na tigela de comida dele ou passa ali muito perto, eles têm essa posse com a comida e podem te agredir. Então essa é uma coisa aí pra gente tomar cuidado. Às vezes a agressão pode ser em relação a algum objeto, algum brinquedo dele, ou às vezes até em relação aos próprios tutores. Então você chega, encontra lá o teu cliente, tá tudo bem, e na hora que você abraça o cliente, cumprimenta o cliente, esse cão se torna agressivo, porque ele entende que aquele tutor é uma posse dele, ou até que aquele tutor pode estar em risco e ele quer defendê-lo, e por isso ele se torna agressivo. Então é importante aí a gente entender que não necessariamente um cão que é agressivo, ele é agressivo sempre ou em qualquer situação. Existem vários cães que são agressivos somente em situações específicas, e se a gente conversar antes com o tutor e a gente souber qual é essa situação, fica até mais fácil da gente evitar. Só para dar um exemplo disso, na semana passada eu fotografei 2 cãezinhos que são o Sebastião e o Cookie. O Sebastião é um Schnauzer super fofo, super tranquilo, e o Cookie é um Shih Tzu também muito fofo, mas o Cookie é um pouquinho temperamental. No sentido de, se você não pega no pescoço dele, ele fica bem, ele fica de boa, ele brinca, ele é sociável, ele é um cachorro que está acostumado a ir para a creche, ele frequenta a creche, então ele está sempre em contato com outras pessoas e outros cães, mas ele não gosta que mexa no pescoço, ele tem algum trauma ali relacionado ao pescoço. Então, se você for, por exemplo, colocar uma coleira de pescoço ou amarrar uma bandana, você precisa ter cuidado, porque quase sempre ele tenta morder. E já sabendo disso, porque eu já tinha fotografado o Cookie em outras situações, já tinha conversado com a tutora também, então a gente tomou o cuidado nesse momento de colocar a guia nele para fotografar, porque ele também é um cão que não é muito obediente. Então a gente fez o ensaio dele todo com a guia, para não correr o risco dele ficar solto ali na rua, mas eu usei então uma guia de treinamento, que é aquelas que você consegue abrir bastante a circunferência, passa ali na cabecinha do cachorro e puxa depois. Então assim, eu consegui colocar a guia nele com segurança, com tranquilidade, ele não tentou me morder, ele não estranhou e o ensaio dele foi super tranquilo. Então tem várias situações que, sendo pontuais, a gente consegue aí lidar com bastante tranquilidade, desde que a gente converse antes com o tutor e a gente esteja preparado e saiba aí o que fazer. Antes da gente falar então qual é o jeito certo de lidar com esses cãezinhos, e antes também de eu contar a minha história, porque eu sei que vocês estão aí curiosos para saber por que eu fui mordida, como eu fui mordida, se doeu ou não e etc. É importante a gente dizer o que a gente não deve fazer. E o que a gente não deve fazer com um cão que fica ali agressivo durante o ensaio. A primeira coisa que a gente não deve fazer é tentar resolver o problema do cão, é tentar ensinar o cão a não ser agressivo. Pessoal, a gente está lá para fotografar. Por mais que talvez você tenha uma formação de adestramento, ou até talvez você é adestrador, você trabalha com isso há muitos anos, você tem conhecimento, tem experiência, de repente você se tornou fotógrafo por ser adestrador. Naquele momento, você está ali para fotografar. É pouquíssimo provável que você consiga ali em 15, 20 minutos, meia hora antes da sessão, treinar este cão para que ele não seja agressivo com você. E mesmo que você consiga, ainda assim eu acho que você está se expondo a um risco desnecessário. Então, não tente ensinar o cão como é que ele deve lidar com você, como é que ele deve lidar com as pessoas, não tente ensiná-lo ali a parar de latir, a parar de mostrar os dentes, porque muito provavelmente isso não vai dar certo. A segunda coisa que você não deve fazer é você tentar ali oferecer um petisco, oferecer ali alguma coisa para esse cão, para tentar que ele pare de ser agressivo. Você corre o risco de se machucar, você corre o risco aí dele vir te morder, ou até de você estar incentivando aquele comportamento, porque se ele começou a latir e alguma coisa ali aconteceu,
provavelmente está relacionado à tua presença. Ele se sentiu acuado, por alguma razão ali, você fez algo que despertou algo nesse cãozinho. Então não tenta comprar a amizade desse cão, porque isso também muito provavelmente não vai dar certo. E a terceira coisa, e essa é a principal, por favor não façam isso, não seja agressivo de volta. Jamais grite com esse cão, fale alto demais, vá para cima desse cão, ameace esse cão. E pessoal, eu particularmente, eu acabo não permitindo nem que o tutor faça isso, tá? Quando um tutor começa a gritar muito com o cachorro, ou o tutor diz que vai bater com o chinelo no cachorro, ou alguma coisa assim, eu explico que muito provavelmente se ele fizer isso, o cão vai ficar ainda mais agressivo e a gente não vai conseguir fotografar. Veja bem que eu não julgo o tutor, eu não falo para ele se eu acho isso certo ou errado. Eu particularmente não acho certo bater em nenhum animal, eu nunca bati na minha cachorra, nunca vou bater nela. Eu acho que tem outras formas da gente educar os nossos bichinhos de estimação, mas eu não tô ali para julgar a forma como ele cuida do animalzinho dele, eu tô ali para fotografar. Então se ele diz que vai bater no cachorro ou algo assim, eu peço que ele não o faça. E eu falo assim, olha, eu acho que é melhor você não fazer isso agora, porque ele pode ficar mais bravo, vai ser mais difícil, etc. Vamos tentar de uma outra forma. Então eu tento lidar de uma outra maneira e eu jamais vou gritar com um cãozinho, bater num cãozinho, qualquer coisa do gênero. E agora eu vou finalmente contar para vocês qual foi aí a minha história no dia em que eu fui mordida. Esse ensaio, pessoal, era um ensaio em domicílio com 2 cãezinhos e 2 gatinhos. Os cães eram um chihuahua, que foi aí o cãozinho que me mordeu, e aí agora alguns de vocês devem estar rindo e falando assim, ai, André, um chihuahua tem uma boquinha desse tamaninho. Pois é, pessoal, mas foi um machucadinho ali razoável, tá? E poderia machucar muito mais, mesmo sendo um cão pequeno. Não subestimem o tamanho do cão. Então, era um cãozinho chihuahua e o outro era um shih tzu. E aí, como é que aconteceu esse ensaio? O marido da cliente me ligou, ele me mandou, acho que na verdade, um WhatsApp, querendo mais informações, que ele queria presentear a esposa com um ensaio, com todos os pets em domicílio. E quando eu liguei para ele, para a gente pegar alguns detalhes, conversar, explicar do meu trabalho, etc., antes de falar aí dos valores, e eu vi que ele estava ali um pouco apressado, né? Eu expliquei mais ou menos o que era, como funcionava, etc. Ele, não, legal, tal, então me passa aí o preço, tal, que eu já vou depositar, enfim, ele queria fechar. E ele acabou não me dando aí muita oportunidade de fazer muitas perguntas sobre o temperamento dos cães. E aí, pessoal, erro meu, porque eu deveria ter insistido. Eu perguntei se os animais eram calmos, se eles conviviam todos bem, porque eram 2 cães e 2 gatos. Ele me disse que sim, que eles viviam bem, estava tudo certo, mas eu não fiz perguntas específicas. E aí foi meu primeiro erro. Porque se você perguntar, mas os animais são tranquilos, são calmos, geralmente eles vão dizer que sim. A pessoa não vai dizer do nada assim, não, eles na verdade já morderam a minha mãe uma vez. Eles morderam a funcionária. Não, eles já me morderam várias vezes. Dificilmente ela vai falar isso para você dessa forma. Então a gente precisa sim fazer perguntas específicas e esse aí foi meu erro número 1. Enfim, eu cheguei lá para fazer as fotos e eu estava mais preocupada com o fato de serem 4 pets e 2 serem cães e 2 serem gatos. Eu estava preocupada então com a composição das fotos. Eu estava preocupada com a direção, né, dos tutores, com esses 4 animais, mas nunca passou pela minha cabeça que um deles poderia ser agressivo. E na hora que eu cheguei, o chihuahua já começou a latir muito, latir excessivamente. A tutora já pegou ele no colo, ficou ele ali com ele, deu uma bronquinha de leve, né, para ele se acalmar, mas ele ficou latindo muito. Ele, por alguma razão, estranhou a minha entrada no apartamento, não gostou daquela cena e ficou bastante irritado. Talvez por eu estar de máscara, por causa dessa questão da pandemia, pode ser que ele tenha estranhado, mas enfim, ele não gostou. E aí a minha primeira reação foi o que eu geralmente faço, que foi, vamos ignorar esse comportamento dele, não vamos dar atenção, enquanto a gente vai conversando e vai aqui vendo algumas outras coisas. Vamos dar uma volta no apartamento, vamos ver aonde a gente vai fotografar,
Vamos conversando a gente, né? Isso eu e o tutor, enquanto a esposa dele ficava ali com o cachorro, enfim, tentando ali dar uma distraída nele e fingir que nada estava acontecendo. E foi o que a gente fez por alguns minutos e o cãozinho não parava, pessoal. Ele latia sem parar, mostrava os dentes, muito bravo, no colo da tutora o tempo todo. Ela foi com ele então para o sofá, a gente tirou ali a escadinha que ele usa para subir e descer do sofá e ela falou: Andréia, ele não pula, fica tranquila, ele não vai descer. E ela ficou ali, ela e o cãozinho, tentando acalmá-lo, conversando com ele. Pegou um brinquedo, tentou distraí-lo. Isso ela, tá, pessoal? Não eu. E eu tava ali longe, no outro cantinho da sala, quietinha, para ver se ele se acalmava. E nada dele se acalmar. E aí ela falou assim: eu vou tentar dar uma comidinha, alguma coisa que ele goste muito, para ver se ele, sai desse estado que ele tá aí de agressividade. Porque às vezes você consegue fazer essa troca, né? O tutor vem e oferece uma outra coisa e pode ser que o cachorro volte ali ao seu estado normal. E aí ela foi, chamou os dois cães, pôs os dois ali em cima do sofá, deu uma comidinha para pro Shih Tzu, ele comeu, adorou, e ela oferecia para o outro e o outro não tirava os olhos de mim, não parava de latir. Fim da história, eu decidi que a gente ia tentar fazer um ensaio assim mesmo. Talvez tenha sido um erro meu, mas eu me senti muito mal ali de dizer para o cliente que a gente ia cancelar e não ia dar para fazer. E eu também não tinha, pessoal, nada no meu contrato que prevesse essa situação, né? De eu poder cancelar o contrato nesses casos, que o cão tá ali agressivo. E eu tive até um pouco de receio que se eu cancelasse o cliente pudesse depois não só querer o dinheiro de volta, porque isso eu acho até justo, né? O ensaio não foi feito, mas dele querer que eu pagasse alguma multa ou dele, enfim, de alguma coisa aí dar errado. E no fim da história, a gente tentou então fazer um ensaio e eu sugeri para ele: olha, vamos começar com fotos de vocês com os cães no colo e tal, brincando, interagindo, e vamos ver como isso flui. E aí, quando eu pegava os meus brinquedos e fazia barulhos, ou quando eu fazia sons com uma boca, ele até parava um segundo de latir e me olhava. Então eu fui conseguindo fazer as fotos, porque por mais que ele tivesse ali latindo, super bravo, quando eu me afastava, ele até latia menos, né? Era mais quando eu chegava um pouco mais perto, que ele latia um pouquinho mais. E também, quando eu mostrava um barulho, um brinquedo, fazia um barulho, qualquer coisa, ele parava um segundo, 1 ou 2 segundos de latir. E nesse intervalo eu conseguia fotografar. E assim a gente foi fazendo, a gente fez então fotos com os cães, aí a gente achou melhor colocar os cães ali na varanda e fotografar eles com os gatos, porque eles mesmos disseram que juntar todo mundo não ia dar certo. Nisso ele ficou ali latindo incansavelmente na varanda, enquanto eu fotografava os gatos. E aí a gente resolveu então depois fazer umas últimas fotos da tutora com os cães na cama dela, na cama de casal. A gente foi lá, fez essas fotos o tempo todo também, ele latindo muito bravo, mostrando os dentes, mas quando eu fazia ali os meus sons, quando eu chamava a atenção, ele parava um segundo e me olhava e eu consegui fotografar. E aí, pessoal, tava assim tenso, a tutora tava um pouco tensa, eu também tava aí bem preocupada, mas as coisas estavam andando e eu achei que no final, apesar de todo o estresse, tudo ia dar certo. E aí eu quis fazer uma última foto, que era o seguinte: como eu não conseguia fazer uma foto com todos os pets junto, porque no final cães e gatos não se davam assim tão bem. Eles coexistiam no mesmo apartamento, mas eles não ficavam juntos. Ela falou que em hipótese alguma ficavam juntos na mesma cama, no mesmo sofá, que isso não acontecia. Era cada um no seu ambiente. E inclusive que quando eles saem de casa, eles deixam os gatos em um ambiente e os cachorros em outro, para não ter aí nenhum problema. Ou seja, não era uma convivência assim tão pacífica. E aí eu tive essa ideia então, eles tinham uma cama bem bonita, uma caminha, né, de cachorro, bem peludinha, bem bonitinha. Eu falei: olha, vamos colocar então nesse cantinho da sala que fica bonitinho, e a gente faz um gato, outro gato, depois um cão, depois um outro cão, e aí vocês, né, eu monto uma foto, vocês ficam com uma foto dos 4, né, uma montagem dos 4 juntos. E eles adoraram a ideia. E a gente foi lá e fez do primeiro gatinho, tudo bem. Fizemos do segundo gatinho, tudo bem. Fizemos aí do Shih Tzu,
Também tudo bem. E por último, a gente foi fazer desse chihuahua que estava muito bravo. E aí, lembrando, pessoal, era uma caminha de cachorro que estava no chão, no cantinho da sala. E aí veio o meu maior erro. Por quê? Até então, a gente estava fotografando os cães ali no colo dos tutores, interagindo, brincando, eles em cima do sofá, eles em cima da cama de casal, todos os lugares altos que sem a escadinha eles não descem. E nesse momento a gente foi fotografar esse cãozinho no nível do chão, numa caminha. A tutora posicionou ele ali, eu chamei a atenção, ela ficou ali do lado, mas ela tirou a mão, foi o suficiente para eu fazer ali algumas fotos. E na hora que eu falei para ela assim, ok, acho que deu, eu vi que ele levantou os dentes, né? Ele fez ali uma posição, olhou meio bravo para mim e eu falei para ela, eu vou levantar porque eu acho que ele vai vir para cima de mim. No que eu fui levantar, ele veio correndo até mim e me mordeu. Então, pessoal, sempre mantenham os cães agressivos na guia, sempre, tá? Eu errei, eu achei que por ele ser pequeno não ia ter problema, ela ia sempre segurar. Eu também achei que ele não viria para cima de mim me morder e esse foi meu grande erro, porque eu achei que ele só ia me morder se eu me aproximasse dele. Eu não achei que ele ia levantar de uma caminha onde ele sempre deita, ele está acostumado a ficar, e ele ia pular e correr 2,5 metros para vir para cima de mim me morder, mas isso aconteceu. Então sempre tomem cuidado, sempre mantenham o cãozinho na guia, mesmo estando dentro de casa, porque assim os tutores vão conseguir ter um maior controle desses animais. E aí o que aconteceu, pessoal? Eu já tinha ali praticamente terminado as fotos, né? E aí é bem importante que você saiba como lidar com essa situação se você for mordido, tá? Eu pedi um minutinho para eles e eu fui até o banheiro para olhar ali qual era o tamanho do estrago. E é bem importante que vocês façam isso, porque a saliva dos cães, a boca dos cães tem dezenas de bactérias. Se não forem centenas, tá, pessoal? Mas dezenas eu tenho certeza que tem. Então você precisa higienizar muito bem esse local. Então é bem importante que se você for mordido, você lave bastante esse lugar com água e sabão, independente de se perfurou a pele ou não, mas principalmente se tiver perfurado a pele, lave isso bastante, tenha certeza de que isso está bem higienizado. Use um antisséptico e, no meu caso, não tinha furado a pele, foi uma mordida mais superficial, então eu simplesmente lavei ali bem o lugar, eu me vesti, a gente terminou as fotos e eu fui embora, tá, pessoal? Ficou sim um clima meio estranho, foi um pouco, não sei se eu lidei ali da melhor forma, mas enfim, foi isso que aconteceu. E aí a minha sugestão para vocês é o seguinte, nesses casos, se você perceber que você está em risco, se você perceber que alguma coisa ali pode dar muito errado, se você perceber que você não vai conseguir ter boas fotos, cancele o ensaio. Conversa com os tutores, você pode aí tentar remarcar e fazer isso num outro dia, talvez até num outro lugar, para ver se esse pet vai ter um comportamento diferente. Ou se for o caso, pessoal, cancela o ensaio, devolve o adiantamento, e eu acho que é melhor você cuidar da tua saúde, cuidar do teu bem-estar, em que você correu o risco aí de se machucar. Como esse meu acidente foi bem pro finalzinho do ensaio, eu na verdade já tinha terminado, eu acabei fazendo 1 ou 2 fotos ali deles no final, mas o ensaio já estava finalizado, então não tinha ali muito o que fazer, então eu realmente só fui olhar ali o meu estrago, falei para eles, olha, tá tudo bem, não foi nada grave, tá tudo certo, aí até eles comentaram que o cão já tinha mordido outras pessoas, e eu falei, poxa, né, ninguém tinha me avisado, mas enfim, gente, acontece, tá? Às vezes, o cãozinho já mordeu outras pessoas, mas em situações tão específicas que o tutor não acha que aquilo vai acontecer. Por exemplo, tem crianças que vão lá brincar com os cãezinhos e apertam demais os cães, puxam demais os cães, realmente estressam os animais. E o cãozinho acaba mordendo para se defender. Então é muito provável que, se isso aconteceu, o tutor não vai imaginar que isso vai acontecer na sessão de fotos, porque ele sabe que você não vai ter esse comportamento. Tem gente que gosta de provocar os cãezinhos e os cães ficam bravos e acabam mordendo. Então, por isso que é bem importante aí conversar sempre com o tutor.
E faça, pessoal, perguntas específicas, tá? Então pergunta assim, se esse cão já mordeu alguém. Se sim, qual foi a situação? Como isso aconteceu? Que pessoa que era? Se aconteceu mais de uma vez? Se esse cãozinho está acostumado a ter contato com outros cães, com outras pessoas, com crianças, como ele se comporta? Se ele está acostumado a passear ou não? Com que frequência? Se ele é muito agitado? Se ele é menos agitado? Enfim, tente fazer perguntas bem específicas, porque aí você vai garantir que o tutor vai te passar todas as informações. Às vezes não é por mal, é porque realmente o tutor está tão acostumado com aquela rotina do cãozinho dele, que ele tem coisas que ele não sabe se ele precisa te falar ou não, se aquilo é relevante ou não. Às vezes ele está acostumado, por exemplo, que o cãozinho é agressivo com a comida, então ele vai lá, põe a comida, larga lá pro cachorro e não mexe mais ali até o cachorro ter comido. E aquilo já virou uma rotina para ele. Então ele não vai lembrar de te avisar quando você chegar que se tiver comida na tigela você não pode passar ali perto porque o cachorro pode ficar bravo com você. Talvez aquilo já é tão natural para ele que ele não vai achar que isso é relevante. Ele nem lembra disso. Então, faça sempre aí perguntas específicas para você ter certeza que você não vai ter nenhuma surpresa no seu ensaio. A segunda coisa, pessoal, é nunca subestime o pet e sempre mantenha o pet na coleira. Então, eu já falei isso para vocês, mesmo estando na casa da pessoa, um lugar que você sabe que o pet não vai fugir, mesmo sendo um pet pequeno, mesmo o pet estando no colo do tutor, esse pet pode pular, pode vir para cima de você. Sempre mantenha o pet na coleira. Nunca subestime aí o tamanho do pet, a força do pet, a agressividade ou a mordida do pet. Pode ser que ele nem esteja tão agressivo, pode ser que ele nem esteja latindo tanto como estava aí esse chihuahua, mas se você perceber que ele está ali um pouquinho desconfortável, um pouco desconfiado, com uma postura ali que ele está muito atento em você, que ele está muito reparando em tudo, a gente vê pelo corpo que eles estão tensos, mantenha esse pet na coleira. E, mais importante aqui, talvez um dos mais importantes, nunca se aproxime do pet. Nunca fique numa distância que ele possa ir pular, que ele possa dar um bote e te morder. Esse erro eu não cometi, eu mantive distância o tempo todo, porém, em algum momento ali, nesse que a gente estava ali fazendo essas últimas fotos, que ele estava no chão, ele se sentiu ameaçado, ou ele sentiu ali que era uma oportunidade dele vir ali me atacar, enfim, foi uma mordida leve, foi uma mordida superficial. Então eu realmente não acho que seja, não vou dizer que o cão é malvado, ou que esse cão não foi criado da forma correta, eu não acho que é nada disso, pessoal. Eu acho que pelo tipo ali de mordida, que foi uma mordida bem superficial, ele realmente estava muito incomodado com a minha presença e foi a forma dele demonstrar que ele queria que eu não estivesse mais ali. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, então mantenha o pet na guia e mantenha uma certa distância, porque mesmo estando na guia, se você se aproximar demais, pode ser que ele consiga aí te alcançar. E a guia também protege protege as outras pessoas, né, que possam estar em volta. Nesse caso, eu estava ali no domicílio dos clientes, só tinha gente, mas se você estiver num parque, num lugar aberto, mantenha esse pet na guia, porque por mais que você possa ali estar pronto, tá atento à agressividade do pet, tá mantendo uma distância, pode passar uma criança, pode passar uma outra pessoa, até um outro pet, e ele pode ali pular, ele pode ali se soltar e atacar uma outra pessoa ou um outro pet. Então, sempre toma aí esse cuidado. E vamos agora aqui para as nossas dicas finais, então, que eu já falei muito aqui para vocês hoje. Seja paciente, faça o seu melhor, mas, pessoal, sempre coloque a sua segurança e a segurança das outras pessoas que estão ali envolvidas em primeiro lugar. Se você nessa conversa prévia com o tutor preferir não fazer o ensaio, não feche esse trabalho. Então já tenha essa conversa com o tutor antes aí de você fazer contrato, de fazer pagamento. Entende direitinho qual é o perfil desse pet, o temperamento dele antes de fechar o trabalho.
E se acontecer com você, como aconteceu comigo, de você até conversar, mas você de repente não entrou em tantos detalhes, ou de repente você até entrou em detalhes, mas naquele dia específico aquele cãozinho não estava legal, ele estranhou, aconteceu alguma coisa diferente. Se você sentir que aquilo ali pode ser perigoso, que aquela situação ali não está bacana, cancele este ensaio, tá? Conversa com o tutor, aí você vai definir se você vai remarcar ou se você vai devolver o valor, enfim, veja o que funciona melhor para você, veja o que os tutores também preferem fazer, mas sempre coloque a sua segurança em primeiro lugar. E tenha isso no seu contrato. Eu não tinha no meu, vou colocar a partir de agora que se eu perceber que o cãozinho tá ali com uma postura, com um temperamento agressivo, que possa ser prejudicial para o meu bem-estar ou para o bem-estar de qualquer outra pessoa presente no lugar, o ensaio será automaticamente cancelado, tá? Eu acho que é importante sim a gente ter isso em contrato para a gente garantir que não vai ter aí nenhum tipo de problema depois com o cliente. Então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem aí dúvidas, se quiserem fazer um comentário, só deixar aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Um beijo, até o próximo.